Agora a gente fala de futebol com Caio Leone. Boa noite, Caio. Boa noite, Pablo. Boa noite a você ligado e conectado no Aratu Notícias. Vamos começar falando do Vitória. Com promessa de casa cheia, o rubro-negro recebe o Flamengo no Barradão com desfalques importantes. A maratona do Vitória para os próximos 4 jogos não será nada fácil. Nesta quarta, Flamengo no Barradão. Sábado, Palmeiras no Allianz Parque. Em seguida, Cuiabá em casa e o rival Bahia na Arena Fonte Nova. Jogos para complicar ainda mais a situação do time que voltou à zona de rebaixamento ou dar aquela moral para a sequência da competição. Para a partida desta quarta, Thiago Carpini não terá o atacante Janderson e o lateral esquerdo Lucas Esteves, suspensos pelo 3º cartão amarelo. O volante Luan, apesar de ter cumprido suspensão contra o Grêmio, se recupera de lesão na coxa e pode continuar de fora. Apesar da má fase do Leão, o Barradão lotado deve ser um adversário de peso contra o Flamengo nesta quarta, às 8 da noite. O Vitória tem desfalques importantes e a tendência é que na lateral esquerda entre o Patrick Calmon, que não vive uma boa fase. O jogador Janderson deve ser substituído pelo Zé Hugo ou pelo Everaldo pelo lado esquerdo. E o jogador Luan deve ser substituído pelo Ricardo Hiller, que entrou na partida contra o Grêmio. É o Vitória com suas peças tentando ter um time competitivo para enfrentar o Flamengo, que é uma parada duríssima nessa quarta-feira. Ainda sobre o rubro-negro, o clube divulgou nas redes sociais a contratação do atacante Carlos Eduardo e deve anunciar a qualquer momento a chegada de um pacotão de reforços para a sequência da Série A. São eles o zagueiro Neres do Cruzeiro, Edu Souza do Goiás, o volante Felipe Machado também do Cruzeiro e o atacante Davó, ex-Bahia, que estava no futebol do Chipre. Agora é hora de falar do tricolor. Em busca de recuperação na Série A, após 2 derrotas seguidas em casa, o Bahia visita o pior time da competição. Derrotas para Cuiabá e Corinthians estacionaram o esquadrão com 30 pontos e ligaram alerta no time que agora se prepara para mais um compromisso, desta vez fora de casa. Em Goiânia, nesta quarta às 9h30 da noite, o 6º colocado Bahia encara o Atlético Goianiense, pior time da competição, que não vence há 9 jogos e perdeu as últimas 5 partidas. Manter os pés no chão e focar no nosso trabalho e ir para lá e buscar os 3 pontos, obviamente, mas que sabendo que vai ser um jogo difícil. Para esse duelo, Rogério Ceni não terá à disposição o atacante Biel, o zagueiro Canu e o volante Caio Alexandre, todos com acúmulo de cartões. Um bom resultado fora de casa pode recolocar o tricolor na 4ª posição, assim como a 3ª derrota seguida pode derrubar o time do grupo dos 6 melhores. Para um time que quer brigar na parte de cima da tabela, não pode pensar em ficar 3 rodadas sem somar pontos. O Bahia perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Corinthians e precisa vencer o Atlético Goianiense, que tem muitas dificuldades, perdeu 11 partidas. É uma equipe que apenas fez 15 gols na competição. O Bahia precisa se recuperar no Antônio Ascioli para somar pontos e começar o retorno muito melhor, com um ânimo renovado. E agora tem um recado legal para uma boa programação. Na última terça-feira, o SBT exibiu a partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, que terminou com a derrota do Inter de Porto Alegre contra o Rosário Central da Argentina, por 1-0. Com esse resultado, no jogo de volta que acontece hoje, na casa do time gaúcho, o Colorado terá que vencer por 2 gols de diferença no tempo normal para avançar às oitavas de final. Se ganhar por 1, leva o jogo para os pênaltis. Qualquer outro resultado elimina o Colorado. Esse jogão acontece hoje e você vê aqui no SBT. Inter e Rosário Central, daqui a pouco, a partir de 9h15 da noite. Não perca, né? Um jogaço. Bom, é isso, Pablo. Essas foram as notícias de hoje. Eu volto amanhã.